Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. No vídeo de hoje estarei falando nos tempos modernos, nos dias de hoje, neste tempo do fim. Um homem pode ser chamado pelo título de pastor? O homem pode usar ainda este título? Esse título foi usado pelos emissários ou os apóstolos? Quem pode ser chamado de pastor nessa terra? Quero ler um texto com vocês que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: aos presbíteros ou anciãos, aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que também sou ancião com eles, e testemunha das aflições do Messias, e participante da glória que se há de revelar. Muito bem. Se os apóstolos ou os emissários não foram chamados de pastores, por que eu? Por que os homens, os obreiros das igrejas evangélicas podem e querem ser chamados de pastor? Eles podem ser chamados de pastor? Eu posso ser chamado de pastor? Os emissários, os apóstolos foram chamados de pastor? Nós vamos aprender agora quem pode ser chamado de pastor. Quero ler só alguns textos. Nós vamos ler Salmos 23, versículo 1. Yahweh é o meu pastor. Nós vamos ler os Salmos 100. Salmo 100 é: Ele, Yahweh, nos escolheu como povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós vamos ler também Salmos 80, versículo 1. Vai falar que Yahweh que é o pastor. Se você for pegar o livro de Salmos, por exemplo, Salmos 95, Salmos 79, todos os salmos falam que Yahweh é o pastor. Veja, Salmo 80. Ó pastor de Iashurum, dá ouvidos, tu que guias a Yahussef como rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Então, quem é o pastor de Iashurum? Yahweh. Nós também podemos ler profeta Irmiyahu, capítulo 23. Irmiyahu, capítulo 23, que é o profeta Jeremias, conhecido como profeta Jeremias. E Irmiyahu 23, versículo 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. De quem são as ovelhas? De Yahweh. Ele mesmo vai recolher o restante das suas ovelhas que foram espalhadas nessa terra. Então, Yahweh é o quê? O grande pastor das ovelhas. E dono, nós somos ovelha e povo seu. É assim que ele nos trata, o nosso Pai. É dessa forma. Ovelhas e povo seu. Também, além de Yahweh, uma outra pessoa pode ser chamado de pastor. Só mais esse. Número 1, o pai é que pode ser chamado de pastor. Número 2, seu filho. E Yahushua é que pode ser chamado de pastor. Nós vamos ler
Iarunã. Capítulo 10. Só vou ler o capítulo 10 de Arunã, mas Matitiarro, capítulo 2, versículo 6, 1 Pedro 5, 4, Hebreus 13, 20. Mas nós vamos ler João 10. João, capítulo 10, ou Iarunã, capítulo 10. Yahushua, ele vai dizer que ele é o bom pastor. Tá? No versículo 11, ele vai dizer, Yahushua vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, quem pode ser chamado de pastor aqui? Yahushua. Ele que disse, eu sou o bom pastor. E lá, nos profetas e no Terrilim, Salmos, Yahu disse que ele é o pastor das ovelhas. Então o pai disse que é o pastor das ovelhas e Yahushua, o filho dele, vai dizer que é o pastor das ovelhas. Aí ele disse que aqueles que se dizem ser pastor são mercenários, são mercenários na verdade, porque são pastores de aluguéis. E os pastores de aluguéis são chamados de mercenário. Mercenário, porque são pagos. E Yahushua chama esses de mercenários. Aí um profeta, Isaías, fala, Isaías e Yeshayahu, capítulo 56, vou deixar para daqui a pouco. Aí o mestre Yahushua vai falar em Lucas, capítulo 20, versículo 46 a 47, e Matitiarro, capítulo 23 até o versículo 12, Yahushua vai falar que esses que se gostam de se apresentar, gostam muito de ser chamados de pastores, que gostam muito de sentar nos primeiros bancos, nos primeiros assentos, que gostam das saudações para ser vistas pelos homens. E Yahushua chama esses de hipócritas. Não são pastores, nunca foram. Aí o profeta Yeshayahu, vou até ler esse texto, que é o profeta Isaías, capítulo 56, olha como o profeta Isaías e Yeshayahu chama os homens que querem ser chamados de pastores. 56, versículo 10 e versículo 11. Ele diz, todos seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Estes são cães gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Você quer ser chamado de pastor, meu amigo? Enquanto eu não conhecia Yahu, enquanto eu não conhecia Yahushua, fui chamado de pastor muitos anos. Hoje, eu não gosto que me chamem de pastor. Alguns, por um lapso ou por um ato falho, ainda me chamam de pastor, mas eu não sou pastor. Por quê? Porque pastor é o nosso pai, Yahu. Pastor é o nosso Salvador, Yahushua. Somente esses dois podem ser chamados de pastor. Homem nenhum nesta terra pode usar este título, pastor. Se usar, está usurpando. Yahushua o chamou
de mercenário. O profeta Yeshayahu chamou de cego. São cães, chamou de cães. E essas pessoas que se dizem ser pastores. Aí, a revelação, o livro do Apocalipse 22, versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15, vai confirmar o que o profeta messiânico Yeshayahu, Isaías, disse acerca de pastores. Versículo 15 de Apocalipse 22. Ele disse assim, ficarão de fora os cães. Quem o profeta Yeshayahu chamou de cães? Os pastores, os guias cegos, os cães gulosos. Esses o profeta chamou de cães. O livro de Apocalipse também vai falar que ficarão de fora estes cães. Ficarão de fora os cães da grande cidade. Então, portanto, meu amigo, esse título pertence ao nosso Pai e ao nosso Salvador Yahushua. Em nome de Yahushua eu te peço que seja chamado, até por ancião você pode ser chamado, mas de pastor nunca. É usurpação de poder se você falar isso. Se você fizer isso. Que Yahushua te abençoe, que Yahushua, o nosso Pai, te dê a revelação desta palavra. Que Yahushua confirme você como trabalhador da obra dele, mas que ele revela a você que este título de pastor pertence a ele. Que ele fale com você profundamente no seu coração. Que Yahushua te abençoe. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.